Oi, gente, primeiro episódio desse podcast que a gente vai falar sobre o maior tabu da sociedade. É sexo? Não, gente, é cocô. Cocô, cagar, fazer merda, esse tipo de coisa que eu amo falar, mas que eu percebo que ninguém quer me ouvir. Então eu trouxe esse podcast aqui pra ver se tem mais pessoas nesse mundo que gostam de falar sobre cocô assim como eu. Eu esqueci de me apresentar, né? Mas meu nome é Viviane e eu tô aqui gravando hoje, diretamente do meu banheiro, sentadinha na privada, para já trazer esse ambiente aqui propício pro nosso podcast. Nesse primeiro Falando Merda, a gente vai falar sobre o cocô no ambiente de trabalho, a famosa cagada remunerada. Mas antes disso, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu, desde criança, fui aquela criança que em todo lugar que vai quer ir ao banheiro para fazer xixi ou cocô também, número 1 e número 2. Então, a gente viajava muito de carro com a minha família, então era sempre aquela coisa de tem que ter uma parada rápida no banheiro, ou todo lugar que a gente ia, tipo, a gente ia no shopping, aí minha mãe sempre conta que toda vez eu queria ir no banheiro, casa das famílias, dos parentes, né? Eu sempre estava ali dando uma passeada no banheiro. Com isso, eu me tornei, isso até hoje, né? Então, com isso, eu me tornei uma sommelier de banheiro. Eu sempre sei, eu sempre estou procurando onde tem um banheiro público perto, onde é um lugar que eu possa ir fazer um xixi. Se eu já fui na sua casa, já te visitei, provavelmente eu já fiz cocô na sua casa. Então, assim, eu já fiz cocô nos mais diversos tipos de estabelecimento, incluindo um cemitério. Um cemitério europeu, porque eu sou chique. Brinks. E depois o tempo foi passando, quando eu fui ficando mais velha, eu comecei a ter um hobby, digamos assim, porque além de cocôzenta, eu sou fofoqueira e fuxiqueira. Então, com o passar do tempo, eu comecei a ir na casa dos amigos, na casa dos parentes, na casa das pessoas. E toda vez que eu entrava no banheiro, eu abria o armário do banheiro, aquele armarinho que fica debaixo da pia, pra fuxicar o que tinha de interessante ali. E toda vez era isso, só que tem armário, né, que faz aquela... A porta vai rangendo e aí você tem que fingir que não é com você, né, ou tem que disfarçar e não dá pra fuxicar muito bem. Depois eu contei isso pra uma amiga, uma época, e toda vez que eu ia na casa dela, ela e a mãe falavam que arrumavam o armarinho do banheiro porque sabiam que eu ia fuxicar. Ainda mais velha um pouco, quando começou já o Instagram, né? Não, já há bastante tempo depois do Instagram, eu comecei a ter o hobby de fotografar banheiros. Então, todo lugar que eu ia, eu certamente ia ao banheiro e eu certamente ia fotografar. Com isso, eu criei um destaque no meu perfil do Instagram, onde eu ficava tirando fotos de banheiro. Depois disso, então, a minha fama banheirística cresceu mais ainda, porque todos os meus amigos, seguidores, começaram a me mandar fotos dos banheiros interessantes que eles iam também. Meu pai viajando me mandava, umas pessoas que me seguiam começaram a me mandar fotos engraçadas de banheiro com porta transparente. Tem um professor do meu curso da faculdade, né? Na faculdade, mas tá. Que sempre me manda banheiro também. Então, foi muito engraçado que isso começou a crescer e eu consegui ter mais voz nesse mercado. Porque desde sempre eu fui solitária com isso. Porque eu queria conversar, queria falar. Só que eu gosto de falar coisas menos bonitinhas além de banheiro, sabe? Eu gosto de falar sobre tipo de cocô, diarreia e esse tipo de coisa que nem sempre agrada a todos os públicos. Bora lá então começar quebrando esse tabu e falando sobre a cagada remunerada. Eu confesso que eu ia começar esse pedaço do podcast falando um pouco quanto que você ganha pela cagada no trabalho. Por exemplo, se você fica 5 minutos, quanto que isso te rende de dinheiro? Quanto que vale o seu cocô remunerado? Porém, eu comecei a fazer contas e fiquei triste porque não era assim tanto dinheiro, né? Ainda mais se a gente for falar do nosso salário mínimo, como está hoje em dia. Então, eu resolvi abafar esse pedaço desse caso.
E aí, primeiro, eu começo aqui falando para vocês, prestando minha solidariedade a quem, assim como eu, é autônomo, trabalha em casa e não tem o cocô aí no ambiente de trabalho, não ganha por esse cocô no ambiente de trabalho, que você só ganha pelo que você produz e não ali pelo seu tempo no ambiente de trabalho, né? Então aí eu me solidarizo com vocês, mas por um outro lado, a gente está sempre fazendo o cocôzinho em casa, no jeitinho confortável que a gente gosta, na nossa privada e tudo mais. Eu nunca tive muito problema para fazer cocô fora de casa, nem no ambiente de trabalho. Mas eu confesso que também eu tenho minhas inseguranças, vergonhas ali, né? Ainda mais quando a empresa tem aquele ambiente onde o banheiro é exatamente já de cara para as mesas. Não tem uma coisa meio longe, meio distante, afastada, para o funcionário ter aquele momento de privacidade, né? Não, não tem. Muitas empresas onde o ambiente é menor, não são empresas grandes, a sala onde você está trabalhando ali com o seu computador é de cara no banheiro. O que dificulta um pouco para o funcionário poder fazer seu cocôzinho em paz e dificulta para os outros colegas de trabalho também na hora de sentirem aquele cheiro maravilhoso que vem, né? Porque, querendo ou não, gente, o cocô é isso, né? A gente faz o cocôzinho e muitas vezes ele vai feder. E a pessoa fica super constrangida de sair e todo mundo saber que é ela que tá ali fazendo aquele cocô. Esse assunto é tão tabu, assim, é tão difícil para as pessoas que trabalham em empresa, que eu fui atrás de histórias, né? E eu recebi esse áudio aqui. Gente, eu tenho uma história horrorosa sobre cagar no trabalho. Horrível, horrível, horrível mesmo. Mas eu não vou contar. Eu odeio cagar no trabalho, tá? Que fique claro. Eu não cago fora de casa. Foi um dia que eu passei muito mal. As pessoas têm tanta vergonha desse assunto que nem me contar as histórias elas querem. Mas eu fui atrás e consegui esse depoimento. Ah, não vou contar. Olha a merda. Uma vez eu trabalhava. Não vou falar nem o nome da empresa que eu trabalhava. Trabalhava numa empresa X. E aí eu tava muito apertada e eu não faço cocô fora de casa. Tipo assim, eu tava passando muito mal. Foi um dia que eu tava passando muito, 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 muito mal. E lá era cabine, né? 3 cabines. E assim, pra mim não existe, não tem a menor condição. Mas na recepção era um banheiro sozinho. Então eu fui desesperada na recepção. Sentei, falei, meu Deus, é agora. Fiz o cocô. Quando eu levantei, gente, não dava descarga, não dava descarga. Me deu um desespero. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse cocô? Cara, eu comecei a chorar. Eu não vou contar isso, que merda. E aí, Viviane, e aí que eu me humilhei. Enfiei minha mão no saquinho de absorvente, meti minha mão no vaso, tirei meu toletão de cocô, amarrei e aí simplesmente joguei fora na lixeira, joguei papel em cima, saí de lá humilhada e tive a certeza que nem morrendo eu cago de novo no trabalho. Ai, gente, tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aí já passou por alguma situação parecida, ou no trabalho, ou em algum outro lugar. Eu, especificamente, já passei por isso mais de uma vez, como uma pessoa que caga em muitos lugares, já passei por isso mais de uma vez, inclusive num casamento, onde a festa era com aquela descarga, que é de puxar a cordinha, sabe? Que é o terror de todas as pessoas que cagam por aí. E além dessa história, eu recebi uma outra história também, que tem ali as suas semelhanças, porém tem um plus no final da história. Só que essa pessoa não quis se revelar, não quis mostrar sua voz original, porque ficou com medo de ser reconhecida pelos colegas de trabalho. Então, eu sempre tive prisão de ventre. Ficava 3, 4 dias sem fazer cocô. Esse é o meu normal. Só que quando eu fiquei grávida, o meu padrão de cocô mudou. Eu passei a fazer cocô todos os dias, mas o cocô tinha aquele aspecto de quem tem prisão de ventre. Aquele cocô duro, ressecado, muito grosso, sabe? E grande. Aí, como eu falei quando eu tava grávida, eu passei a fazer cocô todo dia, só que no mesmo horário. Sempre era o mesmo horário, o horário que eu chegava no trabalho. Então assim, saía de casa, tava em casa sem vontade nenhuma. Chegava no trabalho e me dava vontade. Só que o banheiro do meu trabalho é dentro de uma sala que eu divido com outras pessoas. E aí,
chegava sempre no mesmo horário, cara, muito apertado. Não tinha como segurar, porque eu odeio fazer cocô no trabalho. Mas era assim, não tinha como segurar. Aí eu ia no banheiro dessa sala, ia lá fazer meu cocô. Era aquele cocô duro, aquele cocô que descia rasgando mesmo, sabe? Duro, seco, grande. E aí eu dava descarga. E sabe quando a água da privada vem subindo devagar, mas aí o cocô entra no buraco? Então, esse era o meu padrão de cocô no trabalho. Então eu fazia meu cocô, aí dava descarga, aquela água ia subindo devagar, mas o cocô entrava. Aí as pessoas que usavam o banheiro também começaram a reclamar que a privada estava entupida, né? Que a pessoa dava descarga e aquela água ia subindo devagar. Estavam reclamando que alguém estava jogando papel no vaso. E o pessoal já estava irritado porque isso era recorrente. Só que eles não sabiam que na verdade não era papel que estava entupindo. Era o meu cocô que estava entupindo o vaso. Mas eu não ia falar isso para as pessoas, né? Mas enfim, botaram até um recado lá. Não jogar papel no vaso. E eu sabendo que não era papel, era o meu cocô. Aí enfim, um belo dia, nessas idas no mesmo horário para fazer cocô, foi um cocô, gente, que eu nunca vi igual. Um tamanho absurdo. Ele não era comprido, ele era meio arredondado, mas todo irregular. Muito grande, era muito grande. E desceu rasgando tudo. Cocô muito duro e ressecado. Só que nessa que eu fui dar descarga, o cocô não entrava de jeito nenhum. Fiquei ali no banheiro um tempão, dando descarga e nada do cocô entrar. Mas não ia entrar, porque o cocô era muito grande, não ia entrar. A sorte é que eu estava na sala sozinha nesse momento. O que eu fiz? Peguei um saco, esse saco de supermercado, tirei o cocô dali, amarrei o saco e falei, cara, se eu jogar esse cocô no saco aqui no lixo do banheiro, vai ficar muito podre e as pessoas vão desconfiar. E aí o que eu fiz? Tinha uma sacola da Cacau Show lá na sala, uma sacola essas de papel. Joguei, né, o saco com cocô dentro dessa sacola da Cacau Show e comecei a andar pelo trabalho com essa sacolinha. Comecei a andar pelo trabalho para procurar uma lixeira grande num local mais arejado, que ninguém desconfie que tenha cocô dentro do lixo. E lá fui eu, né, toda bonita, com a sacolinha da Cacau Show, como se fosse um chocolate, procurando pelo trabalho uma lixeira. E aí achei uma lixeira bem grande, num local que tinha umas janelas abertas, e joguei a sacola com meu cocô dentro nessa lixeira. Agora, quem viu eu jogar não deve ter entendido nada, né? Que essa maluca tá jogando chocolate na lixeira? Enfim, essa foi a minha história. Gente, essa sacolinha, tudo pra mim. Cacau Show nunca mais vai patrocinar esse podcast. E eu só fico imaginando se no meio do corredor encontra com alguém e essa pessoa fala: e esse chocolatinho aí, hein? Me dá um. E ela fica sem graça e não tem o que fazer, né? Agora me lembrou até aquela cena daquele filme, que eu não sei qual é o filme, não lembro, acho que talvez American Pie, alguma coisa assim, em que tinha um doce de chocolate e aí trocam pelo cocô do cachorro, que tinha uma aliança dentro, lembra? Tinha alguma história assim. Depois dessas histórias, a gente viu, né, que é essencial no banheiro do trabalho ter uma descarga forte, potente, que funcione e desça ali o seu cocô direitinho. Mas, além disso, o que mais que será que faz um banheiro de trabalho perfeito, ideal? Foi isso que eu perguntei para vocês e aqui tivemos algumas respostas. Uma delas é a cabine privativa, que tem ali um banheirinho separado, que você tenha como ir sem ter ninguém ali do seu lado, né? Uma outra coisa que falaram muito é uma boa acústica. Isso quer dizer que ninguém à sua volta vai conseguir ouvir o que está se passando ali dentro do banheiro, porque isso eu acho que é uma das coisas que mais dá vergonha para os outros, tanto o cheiro quanto o som, né? Mas uma pessoa foi além e falou que, ao invés de uma boa acústica, podia ter também algo do lado do banheiro que faça um barulho muito grande, uma máquina, algo do tipo, que aí não dê para ouvir o que está se passando lá dentro.
Outra coisa também muito mencionada foi que o banheiro seja longe das pessoas, ou seja, esse banheiro seja longe das mesas de trabalho, não ali no meio da galera, sabe? Para transformar tudo mais constrangedor, né? Muito importante também, um álcool para limpar a privada antes de você usar e aquele protetorzinho de assento. E também, para depois disso, uma duchinha para poder lavar a bunda direitinho, não sobrar nada ali e fazer aquele trabalho perfeito. Essa aqui foi além, falou uma lixeira do lado direito do vaso. E aí eu já não sei se é inclusivo para todos os canhotos, os destros, se é bom para todo mundo, mas o que eu acho importante é que a lixeira ou ela tem que ser sem tampa, para você não ter que encostar na tampa da lixeira. Se for com tampa, tem que ser de pedal. E se for uma lixeira com tampa de pedal, ela tem que ficar à frente da privada, porque não adianta ela estar do lado, senão você tem que levantar para pisar e jogar no lixo. Que tenha mais de um vaso sanitário, não tenha só um único banheiro no local, porque aí você tá lá fazendo seu cocôzinho, tem alguém do lado de fora te esperando. E que seja num lugar arejado também. Aí é um plus que tenha aquele cheirinho, que eu não vou dizer a marca, que você coloca antes na privada para poder fazer o seu cocôzinho. Mentira, eu vou falar a marca sim, é o Fricô, que todo mundo conhece aí, que você coloca antes da privada, que impede de que aquele cheiro todo suba. Então, se você é um empregador, se você tem uma empresa e quer deixar o seu funcionário mais confortável, não deixar ele enfesado no seu ambiente de trabalho, segue essas dicas que vai ser sucesso. O que mais você acha que seria ideal para você no banheiro de trabalho? Eu quero saber, conta para mim. Eu fiz um grupo do Telegram para a gente conversar, trocar ideias. Se você também tem aí uma história de cocô no ambiente de trabalho, eu quero saber. Me manda lá, o grupo do Telegram chama Falando Merda Podcast. Você pode entrar e a gente pode trocar ideias sobre os próximos episódios e sobre esse que está aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. É um cocô fedido, grande, que acontece com muita frequência. Geralmente costuma destruir o banheiro e deixar um fedor que dura por mais ou menos 24 horas.